Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 15 de janeiro, segunda semana do Tempo Comum, e hoje eu inicio uma nova missão no meu sacerdócio. A partir de hoje, eu não trabalho mais na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Canela, no Rio Grande do Sul, mas na Catedral São Luís Gonzaga, em Novo Hamburgo, sede do nosso bispado aqui na nossa diocese. Então, a partir de hoje, eu estou trabalhando em Novo Hamburgo. Daqui a pouco vai mudar o nosso cenário, daqui a pouco até a cara do padre muda de novo, né? Porque o olho vai se abrir, mas enfim, daqui a pouco vida nova. Por quê? Porque o Senhor nos chama constantemente a isso, a uma vida nova. A vida daquele que se dedica ao reino de Deus, ela é dinâmica. Ora está lá, ora está cá. Semeia ali, semeia cá, mas quem colhe são os outros. Esse é o nosso papel. Amém? Então te peço que reze por mim nessa nova missão. Quando eu iniciei meu sacerdócio, iniciei na Catedral São Luís, em Novo Hamburgo, há 13 anos atrás, e agora regresso para o lugar onde comecei meu trabalho e meu ministério sacerdotal. Amém? Depois de tanto falatório, quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles irão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, Jesus, nesse pequeno embate com os mestres da lei acerca do jejum dos discípulos de João Batista, né? E também dos fariseus que estavam jejuando, Jesus mostra a esses homens com os quais ele dialoga a diferença que existe entre o jejum que os discípulos de João e os fariseus fazem e o jejum que os seus discípulos farão. Enquanto o jejum que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus fazem é um jejum pura e simplesmente de obediência à lei, o jejum e os sacrifícios que os discípulos de Jesus, depois de sua partida para o céu, farão, visa transformar a alma, visa domar o corpo, visa solidarizar-se com aqueles que passam por todo tipo de provação. É um jejum muito mais espiritual do que físico. Os discípulos verdadeiros de Jesus, quando jejuam, não desfiguram seu rosto, como desfiguravam seu rosto os fariseus. O discípulo de Jesus que se dispõe a jejuar, a sacrificar-se pelo bem da igreja, pelo bem da humanidade, ele mantém-se alegre. E por quê? Porque sabe que todo sacrifício, todo jejum, se não vivido na entrega alegre a Deus, não produz frutos. Quanta gente nós conhecemos que faz sacrifício, que vive jejuando, que vive se propondo, grandes penitências, o fazem pura e simplesmente para serem enxergados pelos outros. Não porque realmente desejam mudar, mas fazem para serem vistos. Ora, esse tipo de sacrifício não tem valor algum aos olhos de Deus. Esse tipo de sacrifício é literalmente aquele exemplo que Jesus dá no Evangelho: roupa velha com remendo novo. Não é possível oferecer sacrifícios sem a atitude interior de conversão. Não é possível oferecer um jejum que seja agradável a Deus sem o desejo sincero de deixar o pecado, de mudar de vida. Como acabei de dizer, o desejo sincero de conversão. Nós precisamos
crescer na nossa vida de fé, na nossa maturidade espiritual e na nossa compreensão de tudo aquilo que Deus deixou para nós como fonte e caminho para a nossa santificação. Tudo o que temos e somos a nível espiritual tem um propósito. E o propósito qual é? A mudança de vida, o abandonar o pecado e abraçar a graça de Deus. Você jejua? Você faz sacrifícios? Você se abstém de carnes nas sextas-feiras? Você se propõe alguma situação que lhe seja difícil, como forma de agradar a Deus, satisfazer o coração de Deus diante das suas muitas infidelidades? Você se propõe a isso? Mas se propõe a isso porque você realmente crê no poder ressignificador desses atos, no poder curador desses atos, ou porque você simplesmente quer praticá-los. Se você não crê na graça de Deus que age por esses meios espirituais, então, irmão e irmã caríssimo, eu te digo com toda sinceridade, você está perdendo tempo. Não vai produzir fruto na sua vida. Nenhum gesto desse. Ora, todo sacrifício, toda entrega, toda doação de si mesmo tem que ter um único propósito: agradar o coração de Deus, satisfazer o coração de Deus diante dos nossos pecados e o desejo reto e sincero de uma vida nova. Eu quero te convidar hoje, nesse dia, a pedir a Deus essa graça e essa força de sacrificar-se, de conviver com situações que lhe são difíceis, de oferecer-se em reparação e em expiação por tantas situações de dor, de pecado, de miséria. Aqui eu até te trago um pequeno exemplo, os pastorinhos de Fátima. Certa vez eu lia um livro escrito pelo padre José Valinhos, que é sobrinho da irmã Lúcia, e ele relatava no seu livro alguns colóquios com a irmã Lúcia, com sua tia, que dizia, quando Nossa Senhora pediu sacrifícios, os que as crianças faziam. Uma das coisas que elas faziam, pegavam pequenas pedrinhas, colocavam dentro dos seus sapatos, e enquanto pastoreavam as ovelhas, caminhavam com aquelas pedras no sapato, ferindo seus pés, mas suportando aquela dor e aquele sacrifício por amor a Jesus, por amor à Virgem e pela conversão dos pecadores. O que eu tenho feito pela minha conversão e a conversão do mundo? Que Deus te abençoe e até amanhã.